Vamos chamar o nosso entrevistado de hoje aqui para conversa aqui. Vamos lá. Bom dia, Roberto James. Satisfação tê-lo conosco aqui. Ele se intitula de RJ, mas eu vou chamar ele de RN. Tudo bom? Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Roberto, recentemente o presidente Bolsonaro colocou fogo nessa discussão dos preços do combustível. Como você é um cara que é antenado com o que o consumidor pensa, como o consumidor anda em relação a essas situações, como é que você vê essa situação? Eu queria que você falasse para a gente por que a gente está debatendo de novo essa situação do combustível. Olha, primeiramente a gente tem que dar a César o que é de César nesse caso. De todos os ex-presidentes, ele foi o único que está trazendo essa pauta do preço dos combustíveis vez por outra na internet, nas suas entrevistas. É evidente que o governo, um governo que foi eleito basicamente pelas redes sociais, ele tende a ouvir as redes sociais. E o clamor das pessoas é em relação a esse preço absurdo que a gente tem dos combustíveis aqui no Brasil. Uma coisa irracional. Umas pessoas querem comparar com os preços internacionais para dizer que aqui é barato, outros fazem comparativos com outros tipos de produtos, mas a bem da verdade é que o combustível realmente é muito caro aqui no Brasil. Por que razão você atribui isso? Porque é super tributado ou porque essa vinculação ao dólar? Existem 3 pontos básicos que tornam o combustível caro aqui no Brasil. Um é mercadológico, outro é tributário e o outro é operacional. A gente vem de... A operação no Brasil, se tem informação sobre isso? Os custos de operação, por exemplo, a operação é toda feita em real, mas a gente paga um combustível dolarizado. Tá certo isso? Olha, é evidente que existe uma dualidade nessa situação, porque o governo privatizou a Petrobras, a bem da verdade é essa. A Petrobras é uma empresa com ações públicas, né, ações que são vendidas na bolsa, negociadas, qualquer pessoa pode comprar ações da Petrobras, só que o governo federal, a União, é o controlador, então ele controla. Então, o que ele quer? Ele quer uma empresa privada que preste serviço aos acionistas, que diga para os acionistas, olha, estou ganhando dinheiro aqui para você, e que também preste um fator social que é abastecendo o mercado brasileiro. Então, nessa dualidade, ele leva a pancada dos dois lados. Se ele não aumenta, recebe pressão dos acionistas, porque o petróleo ele é um commodity, como é o café, como é a laranja, como é a carne, como é a cana, como diversos produtos que são negociados a preços internacionais. O Brasil hoje, a gente pode colocar aí, grande parte dos seus produtos são dolarizados. A gente sofre, então, nos preços com a volatilidade do dólar. O dólar está descendo, já vem descendo, porque o dólar chegou a R$6, hoje está em 5 e pouquinho, eu falei aqui há pouco, está em 5,19. Quando ele sobe, os preços sobem. Quando ele desce, os preços não descem. Qual a visão que você tem em relação ao benefício para o consumidor? Olha, esse tipo de ação, quando você tem apenas uma empresa, Gênia, que refina toda a gasolina no Brasil, não existe a mínima possibilidade de ter um preço justo, um preço baixo. É simples, pergunta a todos os consumidores, todas as pessoas com quem eu converso, eu pergunto, você imagina se a única cerveja no Brasil fosse a cerveja A? Se fosse a única vendida, ela seria barata? Se o único feijão, se o único automóvel, só existisse uma montadora de automóvel aqui no Brasil, esses carros seriam baratos? É evidente que a resposta é não, todo mundo me diz a resposta é não. Como é que você tem mais de 90% dos produtos refinados aqui no Brasil feito por uma empresa, como é que esse produto vai chegar barato na mão do consumidor? Eu não consigo enxergar uma outra possibilidade, não tem como. Que visão você tem como um cara especialista dessa área? Que visão você tem da atenção dada ao consumidor brasileiro pelas várias empresas e instituições Brasil afora? Por exemplo, eu pergunto isso porque às vezes a gente sente que algumas empresas parecem que brincam com o consumidor. Por quê? Você vai para uma loja, um supermercado, por exemplo, um fim de semana o preço é um, no outro fim de semana o preço é outro, no outro fim de semana o preço é outro, maior, e aí parece que testando a capacidade da gente, até onde vai o poder de compra, a intenção de comprar do consumidor, como se ele não percebesse os preços absurdos, gigantescos, enormes que tem em alguns supermercados por aí. E mesmo de uma economia estabilizada como a nossa vinha há muitos anos, esse ano nós temos tendo uma inflação, talvez até por isso mesmo, uma inflação maior,
E a gente fica vendo, muitas vezes a gente começa a dizer o seguinte, pô, estão brincando com a gente. Como é que o consumidor, como é que você vê a atenção que é dada ao consumidor nesse aspecto? Eu vejo de uma forma, como não é nem consumidor, é como cliente. Eu me sinto como um cliente muitas vezes traído. Quando eu vou para um determinado... eu tenho uma prática de ir para uma loja X há 10, 15, 20 anos e ela começa a fazer isso, eu digo, pô, estou me traindo como cliente. Termina perdendo, né? Olha, é verdade. Existem muitos problemas. Você levantou aí alguns pontos importantíssimos. Né? Como é a percepção do consumidor em relação a isso? Alguns produtos, os consumidores não têm a prática de fazer esse acompanhamento. Poxa, você vai num posto de gasolina, você tem uma placa de preços lá, que você entra no posto se você quiser. No supermercado não tem como. Alguns consumidores mais avisados, por exemplo, no meu caso, eu faço compras no supermercado com o aplicativo dos outros supermercados aberto. Sim. Eu vejo um produto, vou lá, vejo no supermercado tal, pronto, vou comprar. Tem algum aplicativo que compare preço de supermercado? Não conheço. Antigamente o Buscapé fazia comparativo de preço. Fazia. Mas não de supermercado, de produtos em geral, né? Faz ainda. Faz ainda essa busca. Mas é uma excelente ideia. Quem tiver aí atrás de startups aí. Quem for da área de tecnologia, está aí uma dica. Para a gente sair de casa sabendo. Cascata, né? A gente estava falando de combustível e ia perguntar: há um efeito cascata para que todos os outros produtos tenham subido tão drasticamente como tem sido agora? A gente entra no supermercado hoje e se depara com preços que são completamente estapafúrdios em relação ao que você entrou uma semana atrás. Olha, o Brasil, ele é especialista em... Roberto, você vai falar sobre isso no próximo bloco, que a gente vai agora para o Repórter CBN. Na volta, a gente vai falar sobre isso. 9 horas e 37 minutos, estamos de volta com o Bom Dia CBN. A gente está conversando aqui com o consultor Roberto James, que trabalha diretamente com a questão do consumidor, como é que o consumidor se comporta, como é que o consumidor vê essas situações que a gente está vivendo hoje. E a gente conversava com ele como é que se explica esses aumentos tão grandes nos supermercados e nos produtos, de acordo com o reajuste também que acontece nos combustíveis. Isso mesmo. Olha, Roberto, o Brasil ele é ineficiente quando se trata de logística. Nós conseguimos produzir a soja mais barata do que qualquer outro país, americanos, chineses, sejam quem for, mas quando a gente vai entregar, ela acaba sendo mais cara. A gente tem um problema muito sério de distribuição de produtos, de alocamentos, e isso faz com que essa ineficiência traga um prejuízo para o consumidor. Um outro exemplo, se você pegar o comparativo de modais de transporte de qualquer país, você tem um disparate muito grande aqui. Mais de 65% dos produtos são carregados em caminhões. Aqui. Única e exclusivamente em caminhões. Modal rodoviário. Modal rodoviário. Se você pegar a nossa malha ferroviária, ela é basicamente do século XIX. A Argentina, que ela é um pouquinho maior que o Nordeste e Minas juntos, a Argentina tem mais quilômetros de linhas férreas ativas do que o Brasil. Então, assim, nós somos ineficientes, nós entregamos um produto caro e acaba consumindo esse valor do consumidor. É impressionante a falta de visão, né? Porque o mundo todo, transporte de volume, transporte de carga em grandes distâncias, todos os países mais bem estruturados fazem através de trem, né? E nós aqui, para o Rio Grande do Norte, por exemplo, já teve trem. Não tem mais, né? Pois é. E outra coisa, gente, se você for analisar agora, recentemente, a gente tem que dar a César o que é de César, o Ministério da Infraestrutura lançou um projeto chamado BR do Mar. O que é o BR do Mar? Nós estamos em 2021. Olha só, 2021. A transporte de cabotagem de navios entre portos brasileiros só podem ser feitos por navios que façam somente esse tipo de transporte. O que isso quer dizer? Você tem que ter uma linha fixa única. Você só pode fazer isso. Nós recebemos centenas de navios que vêm dos Estados Unidos, da China, saem centenas de navios que vão para Estados Unidos, China, Europa, e esses navios estão passando pelos portos e não podem fazer um transporte. Vou dar um exemplo. O navio sai de Santos para levar produto para a China. Aí ele volta com produtos chineses e traz alguma coisa para o posto de Itaqui, lá no Maranhão, por exemplo. Sim.
Aí chega lá no Maranhão, uma empresa lá do Maranhão diz, olha, pega esses 1.000 containers aqui, por exemplo, leva lá para São Paulo. Ele não pode fazer isso. Não pode? Não pode. É navio internacional. Tem que ser um navio exclusivo de cabotagem. Aí, até você fechar esse navio com produtos do Maranhão para ir para São Paulo, você não consegue. Isso é lógica. Alguém ganhou com isso, né? Pois é, mas esse projeto novo do governo federal... E nós, o povo, perdemos. Alterou essa possibilidade. Então, nos próximos 4 anos, a gente vai ter uma oferta maior. Só que qualquer coisa que a gente faça hoje, Gêner, se você dizer assim, vamos duplicar as linhas férreas, vamos aumentar os postos, qualquer coisa que você decida fazer hoje, são de 8 a 12 anos para gerar impacto no preço final do consumidor. Aqui com a gente no programa, Heraldo Palmeira mandou dizer, o Brasil ignora a ferrovia. É verdade. Santiago, com a gente aqui também, falando sobre a questão dos postos de gasolina, que vendem pelo mesmo preço em qualquer lugar. E aí eu aproveito para fazer essa pergunta. Existe combinação de preço? Olha, na verdade eu não tenho conhecimento. Eu tenho muito conhecimento com revendedores, rodo muitos postos, tanto do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, e vou explicar mais ou menos. Escrevi recentemente um artigo sobre isso, sobre por que os preços são parecidos e tudo e tal. Mas a proximidade dos preços ela se dá muito mais por uma questão mercadológica do que numa questão financeira. Na verdade, eu falei um artigo, mas já escrevi 2 artigos sobre isso. Um deles era preço de fora para dentro. Os postos de combustíveis, eles têm uma placa de preço na entrada que o consumidor ele tem a opção de entrar ou não pelo preço. Eu fiz uma pesquisa recente, mais de 80% dos consumidores responderam que já deixaram de entrar num posto por causa do preço, achou o preço alto. Então, a efetividade dessa placa de preço é utilizada pelos consumidores. Os consumidores Roberto, utilizam. mas quando você entra ali, por exemplo, na Roberto Freire, passou do viaduto, o primeiro posto está 6,39, você diz, eu vou para o segundo. Aí o segundo está 6,39, você diz, eu vou para o terceiro. O terceiro está 6,39. Você entrou na Rota do Sol e ainda está 6,39. Como é que você faz? Pois é, além dos consumidores, os donos de postos veem também essas placas. Então, o exemplo é bem simples. Eu tenho um posto no início da Engenheiro Roberto Freire e o Gêner tem um posto no final da Engenheiro Roberto Freire. Vamos só uma suposição. Ninguém aqui tem posto, não. Aí eu vou lá e vou fazer uma promoção. Eu coloco lá 6,29, 10 centavos. Aí os consumidores começam a abastecer comigo. Gêner chega no posto dele. O gerente disse, ei, a nossa venda aqui caiu 1.000 litros. Eu falei, caiu por quê? Porque Roberto, lá no começo do posto, baixou 6,20. Baixou? Baixa aí. Começa a guerra, né? Aí começa... Aí todos perdem. Alguns perdem, quando sobem, todos ganham, certo? Quando o preço é mais ou menos Mas é por uniforme, isso que o consumidor acha sempre que a culpa é do posto? Olha, achar que a culpa do posto, isso é uma coisa tão convencional, e os revendedores também têm culpa disso. Eu vou explicar. O preço sempre foi controlado pelo governo, até a década de 90, quando foi liberado o mercado. Olha, vamos liberar aqui a concorrência para o preço, mas ele liberou só a ponta, né? Só tem a liberdade na ponta. Só tem um fornecedor, né? Só tem um fornecedor, 3 distribuidoras. Tem mais de 70% do mercado e você tem 42 mil postos vendendo na ponta, que é o elo mais fraco, é o elo mais próximo do consumidor. Então os governos faziam as alterações de preço e o posto na ponta levava a ponta. Os revendedores não souberam se posicionar, não aproveitaram as redes sociais para ir lá explicar, dar a cara a tapa, para mostrar a nota de compra. Fiz um desafio recente aqui para o presidente Bolsonaro para a gente ir atrás. Ele está dizendo que o posto é um dos culpados por ganhar muito, né? Se ele conseguir um posto que ganhe mais do que 15% no preço de gasolina, eu encho o tanque dele. Ele escolhe 10 postos aí. E eu desafio qualquer consumidor. Se você for a fundo, você vai ver que a menor parte da cadeia, Gêner, fica no posto. Ora, eu tenho 47% de impostos. Eu tenho 30 e tantos % de etanol anidro. Eu tenho as distribuidoras, o transporte. O posto fica com 8 a 12% do preço final. Como é que uma empresa, bruto, tá? Margem bruta, como é que uma empresa que fica com 8 a 12% pode ser penalizada pelos altos preços do combustível? Roberto, como é que a gente explicaria para o ouvinte, como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte que em condições semelhantes o preço do combustível, sem entrar no detalhe, ele é
o mesmo, ele é mais barato na Paraíba, aqui em média R$ 6,39, na Paraíba R$ 5,47, se eu não estou enganado. Como é que a gente justifica dentro dessa ótica aí? Olha, importantíssima essa sua questão. O consumidor, ele não sabe, muitos não sabem que 27% do preço da gasolina é etanol, é formado de etanol. Estamos vivendo, Gêner, uma era recente agora que nunca aconteceu antes. Aconteceu uma coisa recentemente, esse ano, que não aconteceu antes. O quê? O maior produtor de açúcar do mundo, a Índia, liberou os postos para vender etanol hidratado, que lá não vendia. E aumentou a quantidade de etanol na gasolina. Ou seja, o maior produtor de açúcar do mundo diminuiu a produção de açúcar e aumentou de etanol. O que aconteceu com o preço do açúcar? Disparou. Aí as usinas aqui no Brasil que fazem açúcar ou etanol, eles dizem, olha, eu posso até fazer etanol, mas eu tenho que ganhar a mesma coisa que se eu fosse fazer o açúcar. É o preço de mercado. E aí o etanol disparou enormemente nos últimos 5 meses, de uma forma que... É quase o preço da gasolina, né? Hoje é mais caro que a gasolina. 1 litro de etanol anidro, ele chega a custar 40 centavos mais caro do que a gasolina A. Ou seja, se o governo hoje, Gêner, tirasse o etanol da gasolina, ela cairia 40 centavos. Por que não tira? Aí só pode ser uma questão de lobby. Eu não posso afirmar, mas só é uma questão de lobby. Eu tenho vídeos lá no canal da RJ, Gêner, que eu falo, poxa, era hora da ANP chegar e dizer o seguinte, o Nordeste agora, até o início de agosto, vai começar a safra aqui no Nordeste. Então a gente passou de fevereiro a agosto comprando etanol de Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Com frete de 40 a 60 centavos o litro. Você imagina você ter um produto aqui na Paraíba e de repente você comprar 60 centavos mais caro porque você está comprando em outro estado. Aí você traz esse produto para cá, 60 centavos mais caro. Isso impacta diretamente no preço final. Mas, Roberto, só para a gente concluir, por que é que o preço da gasolina na Paraíba é mais barato que no Rio Grande do Norte? Por 2 fatores. Lembra que eu falei que são 3 fatores que impactam: operacional, mercadológico e tributário. O primeiro é o tributário, que como o preço final já é mais baixo do que o do Rio Grande do Norte, o ICMS é menor. O ICMS, o secretário de tributação explicou aqui, a tarifa, a taxa do ICMS é igual a daqui da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará. O que ocorre é o seguinte, é que o preço praticado aí fica menor, mas se você baixar, se for cobrado um preço menor aqui, o ICMS será menor. Então, é baseado na média, né? É baseado, exatamente. Mas só que o governo do estado aqui fez uma coisa melhor, tomou uma atitude melhor do que da Paraíba, mas depois eu explico. Vamos concluir essa parte. Não vai dar tempo não, a gente tem que correr. Então vamos lá. A questão mercadológica. A Paraíba tem mais de 10 usinas. Ela produz etanol para o ano inteiro. Certo. O Rio Grande do Norte tem 3 e olha lá, capenga, que não consegue fornecer etanol a preço barato, não tem concorrência, não tem quantidade grande. O etanol é 30% do preço da gasolina. Se você comprar etanol na Paraíba para vir para o Rio Grande do Norte, o estado da Paraíba, para segurar o negócio, ele aumentou a tributação, aumenta a tributação entre os estados, o que torna ainda muito mais caro o etanol para a gente. Então, assim, o Rio Grande do Norte ele sofre porque a gente não tem uma refinaria completa, a gente tem uma mini refinaria e a gente não tem uma produção de etanol como o Pernambuco hoje, que a gasolina também é mais barata do que o Rio Grande do Norte, a Paraíba tem. Quando você vai para estados como Ceará, Maranhão e Piauí, você vê que os preços lá são até maiores do que os preços praticados aqui. Roberto, o tempo voou e a gente precisa concluir a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo com o consultor Roberto James. Muito boa, muito esclarecedora a participação dele. Roberto, muito obrigado por sua participação conosco aqui. Abrindo os microfones para o Roberto, para que ele possa dizer, se alguém quiser saber mais, como é que acessa as suas redes. Olha, canal do RJ, muito simples, escrito assim, RJ, tanto no YouTube quanto no Instagram, tem muito conteúdo, tem muitas explicações para essas perguntas do que a gente debateu hoje aqui. Roberto, obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado a vocês.